A paz, Senhor Jesus! Nós estamos aqui com o canal Bancada Bíblica. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a carta de Paulo a Filemon. E como fonte de pesquisa nós utilizamos o comentário bíblico Flávio Davidson, o comentário bíblico histórico-cultural de Keller, o dicionário teológico de Claudio de Andrade e a enciclopédia bíblica de Champlin. Para adquirir esses livros, acesse o link que está aqui na descrição. A nossa leitura se dará em Filemon, no seu versículo 1, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de nosso Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade por ti, ó irmão. O coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como o meu coração. Eu também o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre, não já como um servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o teu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Vamos ver que a carta de Paulo a Filemon, ela é singular. Ela vem junto com algumas cartas pastorais, e Filemon, ele é simplesmente mencionado nessa carta por causa de uma pessoa, Onésimo. Onésimo, que foi filho de Paulo gerado nas prisões. Vamos ver que quando nós falamos de Paulo tratando essas questões já no seu ministério, sobre um assunto tão profundo, um assunto tão singular, um assunto de reconciliação, de trazer a amizade de volta, de trazer a confiança de volta dentro de um relacionamento entre o seu senhor e o seu escravo, vamos ver que a palavra de Deus, ela vem dizendo que quando aquilo que estava em pé foi caído, foi quebrado, esse, para se tornar de novo, precisa de um avivamento. Porque avivamento é aquilo que está caído, ficou em pé, destruído, foi restaurado. Vamos ver que o Jacó, quando teve lá uns problemas com o seu irmão por causa da primogenitura e teve que sair da sua casa, corrido, fugido pela sua vida, passado um tempo,
aproximadamente 20 anos, Deus fala para ele retornar à sua casa. O que estava quebrado ali? O relacionamento de Jacó com seu irmão Esaú. Só que quando Jacó volta e passa no Val de Jaboque, tem uma experiência com Deus, ele chega diante do seu irmão com uma coisa, o quê? Renúncia. Todo aquele que quer ter um avivamento precisa abrir mão de algo. E o Jacó abriu mão de tudo, entregou presente ao seu irmão e abriu mão da sua razão. Por quê? Jacó não roubou a primogenitura. Jacó comprou a primogenitura, mas tinha um relacionamento quebrado por causa dessa primogenitura. Jacó agora vai diante do seu irmão Esaú e instrui os seus servos. Quando vocês forem encontrados pelo irmão Esaú e ele perguntar de quem são esses animais e quem vocês são, vocês digam: nós estamos com os animais do teu servo Jacó. Do teu servo Jacó. O Jacó está dizendo o quê? Eu me humilho diante do meu irmão para ter a relação, para ter o relacionamento entre os irmãos, a amizade restaurada, para ter a amizade de volta, para ter a paz de volta, para ter aquilo que foi quebrado, restaurado e restituído. Vamos ver que Paulo está fazendo exatamente isso com Onésimo. Paulo, ele está restaurando, Paulo ele está trazendo paz entre Onésimo e Filemon. Está dizendo a Filemon que o receba o quê? De volta, como amigo, como aquele a quem ele pode confiar. Paulo ele vem tratando exatamente essas questões porque no passado ele foi trabalhado. No passado Paulo teve alguém que o ensinasse. Paulo aceitou a Jesus lá em Damasco, na rua chamada Direita, e quando Paulo aceitou a Jesus e veio até os crentes não receberam, a igreja não recebeu, mas passado o tempo, Deus levantou alguém. Quem? Barnabé. Barnabé, filho da consolação. Eu vou até Tarsus buscar um homem por nome de Saulo. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 21, vamos ver Barnabé, antes de ir à sua viagem missionária, buscar Saulo. Porque Saulo era o mais escolhido de Deus e precisava ser introduzido na igreja. Então Saulo agora teve a compaixão de Barnabé. A mão que foi estendida da parte de Deus a ele foi o moço chamado Barnabé, que tinha grande respeito diante da igreja, naquele período, da igreja primitiva. Vamos ver que posteriormente, no capítulo de número 15, o verso 37, o Barnabé decide levar o Marcos. João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. E por causa disso, no capítulo 15 de Atos, vamos ver que Barnabé e Paulo, eles se dividem, eles se separam, não caminham mais juntos, simplesmente porque Marcos fez algo. O que Marcos fez? Viajou com Barnabé e Paulo a viagem missionária. Quando se acalorou a perseguição, quando veio a perseguição, o Marcos deixou só, fugiu. Então Paulo não queria mais que Marcos caminhasse com ele. Mas Barnabé, filho da consolação, disse: eu vou com Marcos. Ainda que você não queira vir conosco, Paulo, eu vou levar Marcos. Uma nova oportunidade dentro do Evangelho. Só para que possamos entender, a cidade onde residia Filemon era Colossenses. Também era onde ele congregava, na igreja de Colossos. Aonde era isso? Colossos era uma cidade da Frígia, no rio Lico, perto ao rio Lico. Era um afluente do rio Maendro, que é o atual Menderes. Está situada a 15 quilômetros do sudeste de Laodiceia, próximo à estrada que liga Éfeso ao Eufrates, ou seja, na Turquia. Colossos foi uma cidade onde foi estabelecida ali a igreja, onde Filemon congregava, onde Filemon ele era um obreiro, trabalhava na igreja. Então, agora a história nos diz que Onésimo, quando ele foge, ele diz a alguns historiadores que ele furta o seu senhor. Só pelo fato dele ter fugido, por ele ser um escravo,
por ele ter fugido já é um furto. Então ele foge e vai ter com Paulo nas prisões. Provavelmente Paulo estava preso em Roma. Por isso que o texto diz que Paulo disse, no versículo 10, diz assim: peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Por que Paulo menciona isso? Porque Onésimo ele foi gerado nas prisões. Conforme Onésimo foge como escravo, sabendo que o risco que Onésimo corria era de morte. Ele podia sofrer uma decapitação, ele podia sofrer uma crucificação, ou ser açoitado, sofrer diversas coisas, até porque um escravo naquele período, ele era uma aquisição do Senhor. Então, por ele ter fugido, ele podia receber ali uma sentença. Então, Onésimo, quando ele chega até Paulo, ele chega com um total desespero, porque a vida que ele levava não era uma vida boa, ele queria uma libertação. Ele chega até o Paulo, o pastor da igreja, ele chega até aquele que pregou, e ele chega até Paulo com o intuito de quê? De ser liberto, de ser livre. Então, por isso que Paulo menciona, eu gerei ele nas minhas prisões. Isso aqui é algo de amor, porque para alguém mencionar que foi gerado é porque houve tempo, dedicação. Então Paulo ele se dedicou a Onésimo e Onésimo se dedicou a Paulo ao escutar. É por isso que quando Paulo envia Eutíquio, capítulo 4 de Colossenses, no versículo de número 7 diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e consolo o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, quando Paulo ele faz essa regressão de Onésimo, ele não envia Onésimo só, ele envia Onésimo com Tíquico. Tíquico era um cooperador de Paulo, ele fazia essas entregas das cartas. Provavelmente Colossenses e Filemão foram duas cartas escritas junto ao mesmo tempo e foram entregues no mesmo período por esse mesmo homem, Tíquico. Esse foi um entregador das cartas. E ele chega até a igreja de Colossenses para entregar essas cartas. Então olha como que é isso. E dentro dessa carta de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 7, nós vamos ver a integração de Onésimo. A integração de Onésimo na igreja. Então, você não vai receber agora mais um escravo. Agora você vai receber um de nós. Olha o versículo de número 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um dos vossos. Já não é mais alguém que era mais escravo. Onésimo, agora, ele é alguém importante. Ele é alguém que tem o legado de Cristo. Ele foi gerado nas prisões. Diferentemente de nós, que fomos gerados em orações, nas igrejas, íamos para os cultos com nossos pais, ele não foi gerado nas prisões. Passou por dificuldades, porque ser escravo, irmão, é muito difícil. Nós sabemos que aqui no Brasil foi assinado a Lei Áurea pela princesa Isabel, aonde finda, e o Brasil, um dos últimos a acabar com abolir a escravidão. Então você vai ver que mesmo na graça existia já ainda imperava muito forte a escravidão. E Paulo não queria isso. Paulo queria a libertação, porque olha o que ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu não posso, eu não tenho como eu estar em Cristo e eu não ser novo, ser renovado. Onésimo, ele não era qualquer escravo, ele era um escravo de confiança. Ele tinha mais valia. Então, por isso que Paulo dedica a ele, coloca ele no ministério, porque Paulo já conhecia ele. Quando você fala de ser gerado, uma mãe, quando vai gerar um filho, aquele filho está dentro do seu ser, e de repente as suas emoções já mudam. A situação daquela mãe muda, a sua forma física muda, o seu coração. A mãe, quando descobre que está grávida, ela já sente que tem um filho dentro de si.
Paulo está dizendo, eu tenho esse mesmo amor de mãe, Sentimento. esse mesmo sentimento de mãe por Onésimo. Por Onésimo. Eu tenho esse mesmo amor de mãe por Onésimo. Porque Onésimo foi gerado. Foi gerado sentimento, emoção, desejo, alegria. Paulo está dizendo, eu gerei Onésimo nas minhas prisões. Filho, chama de filho. Amor de pai, paterno. Isso é bastante interessante, porque isso envolve um sentimento. Se nós formos olhar para esse ponto, a gente vai ver que Onésimo, ele foi amado. Ele foi amado por Paulo. Ou seja, por mais que ele viveu uma vida de escravidão dali para trás, mas quando ele encontrou Paulo, ele encontrou um pai. Agora você vai ter amor, você vai ter carinho. Por isso que Paulo menciona, eu gerei nas minhas prisões. Esse é o vocábulo certo, né? Eu ganhar uma alma. Eu ganhar uma alma, ou gerar. Paulo dedicou tempo. Eu estou preso, mas não estou morto. Eu estou preso, mas não estou amarrado. Então, enquanto eu tiver vida, eu vou me dedicar a ganhar almas. Eu gerei nas minhas prisões. O versículo de número 12, ele diz assim, e tu torna a recebê-lo como o meu coração. E tu torna a recebê-lo como o meu coração. Isso aqui é um ponto bastante interessante, porque Paulo, como ministro, ele podia utilizar da sua autoridade para pedir a Filemão que liberasse ou que instituísse ele sem nenhum dano. Mas Paulo não menciona isso, Paulo não quer isso. Ele faz um jogo de palavras. Ele vai utilizar exatamente aquilo que os filósofos usaram no passado para poder trazer uma carisma, trazer um amor, uma paternidade maior. Porque ele não vai usar ali de poder. Ele não vai usar de poder. Até porque eu tenho autoridade, eu vou usar autoridade. Você não precisa utilizar autoridade. Isso aqui já fica um legado para nós, né, Gutierrez? Que a gente não precisa usar a autoridade para impor aquilo que nós somos. Mas as pessoas reconhecer de fato quem nós somos, sem precisarmos usarmos de poder. Isso é autoridade espiritual. E Paulo não precisou utilizar isso. Ele usou somente amor, dedicação. Eu gerei. Agora eu estou enviando. Não recebe ele como escravo, mas receba ele como o meu coração. Ou seja, o que Paulo estava mencionando. Recebe ele como se ele estivesse recebendo a mim. Recebe ele como se eu estivesse aí. Por quê? Porque Paulo, na verdade, ele não fala. Mas ele utiliza de algo do passado. O que é? Porque Filemão foi ganhado diretamente pelo ministério de Paulo. Então Paulo não menciona, você tem uma dívida comigo. Paulo não menciona isso. Mas ele diz, recebe a mim mesmo, porque eu sei que se você me receber eu aí, você não vai fazer nenhum dano a mim. Agora, se você estiver esperando o Onésimo que fugiu, você vai açoitá-lo. Você vai maltratá-lo. Mas eu sei que a mim você não vai maltratar. Então não recebe um escravo, recebe o Senhor Paulo. Recebe esse cooperador, esse obreiro que tem feito grandes coisas no Evangelho. Olha como que é isso, pastor Gutierrez. Recebe como o meu coração. A Bíblia diz assim, ó, aonde estará o teu tesouro? Aí está o teu coração. E vamos ver também que Paulo usa essa expressão exatamente por aquilo que Jesus falou. Aqueles que receberam a vós, receberam a mim. Agora, aqueles que não receberam a vós, não receberam a mim. É exatamente isso. Quando você recebe aquele que foi enviado na pessoa de quem, é esse quem que você está recebendo. Se Jesus nos enviou, aquele que nos recebe a pessoa bendita do Eterno. Paulo está exatamente dizendo isso. Eu estou enviando Onésimo, recebe ele na pessoa de Paulo. Verdade. Paulo faz um trocadilho com o nome de Onésimo. Até porque Onésimo significa útil. Então, a hora que ele diz, em outro tempo, ele foi inútil. Mas para mim e a ti, agora, ele é muito útil.
Até porque Onésimo era um nome comum de escravos. Até porque eles registravam os escravos dessa forma. Por quê? Porque escravo tem que ser útil, porque escravo era uma ferramenta viva de trabalho. Esse era o conceito de escravidão naquele período. Então Paulo ele faz Não era ser humano, mas uma ferramenta viva de trabalho. Então por isso que Paulo ele faz esse trocadilho para poder brincar com o nome e ao mesmo tempo não trazer severidade, mas calma e mansidão para quem ia ouvir. Até porque Filemão, imagino eu que ele estava irado. Cadê meu? Imagino eu que Filemão estava muito nervoso mesmo e com vontade de dar a sentença a Onésimo, a sentença a qual ele merecia. Alguns eruditos dizem que Filemão enviou até servos para ir atrás desse homem. Pensando nisso, nós sabemos que se ele encontrasse Onésimo na volta, alguma coisa iria acontecer. Mas Paulo ele confiava plenamente em Filemão. Por isso, caridade, no na amor caridade, no amor. Por isso que ele menciona isso aqui, ó, no versículo 21. Escrevi-te e confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então, Paulo, confiando plenamente, ele menciona, não farás somente o que digo, mas mais do que eu te digo. Ou seja, Paulo confiava naquele homem, em Filemão. Sabia que o coração dele tinha bondade e obediência. Haja vista que quando você fala de obediência, no contexto geral da humanidade, desde o nosso pai Adão, essa é a coisa mais difícil para um ser humano se cumprir. Obediência. Obedecer é a coisa mais difícil que o ser humano tem para efetuar, para cumprir, para fazer. Obedecer é difícil, tanto que Deus vem ao longo da palavra trazendo aos seus servos que obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque obedecer emana força, você precisa se esforçar para obedecer, principalmente aquilo que se diz Deus, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o evangelho de Deus. Obedecer é a parte mais difícil, mas Paulo tinha certeza da obediência do Filemão. Porque um pai conhece o filho. Sem dúvida. Isso é tão interessante que quando Paulo ele vai fazer esse apelo a Filemão, até porque nesse período da antiguidade, os homens ricos eles tinham amigos. E amigos era como se fosse um dever eles retribuir favor um ao outro. Por isso que na verdade, Onésimo, quando ele vai na prisão, ele sabendo que se ele voltasse sem nada, ele podia ter uma sentença terrível. Mas Paulo, quando ele escreve essa carta, e olha isso, essa carta não foi escrita por escribas. Essa carta não foi outra pessoa, não foi cópia. Paulo disse, isso eu escrevo de próprio punho. Por quê? Isso aqui traz verdade, autenticidade na fala de Paulo a Filemão. Traz autenticidade ao texto bíblico. Por isso que Paulo vai mencionar. Qual foi o valor? Se é monetário, bota na minha conta. Isso foi o que Cristo fez por nós na cruz. Ele não nos comprou com valor monetário. Não foi com ouro, nem com prata, mas foi com o seu precioso sangue. Mas olha o que Paulo toma. Paulo agora ele é impulsionado por Cristo a ponto dele dizer, se tem algum valor, bota na minha conta. E quando eu for ter convosco, eu pagarei. Para você não dizer por aí que eu te devo. Isso foi o que Cristo fez por nós. Cristo pagou com seu sangue. Pagou com a sua vida. Por nós. Por isso que nós estamos livres. Lembrando que outrora nós éramos escravos. Escravos do quê? Escravos do pecado. Vivíamos uma vida de escravidão espiritual. E réus da ira. Escravidão espiritual, onde nós vivíamos presos na mentira, na cachaça, nos vícios, na imoralidade, pornografia, na prostituição. Olha isso. Isso é um tipo de escravidão. Mas Cristo veio
e nos comprou com seu sangue. Precioso sangue. Paulo, entendedor da obra redentora de Cristo, Aleluia. ele disse, põe na minha conta. Eu gerei na minha prisão, não vou perder, é alma. De grande valor. De um valor inestimável. Muito útil. Você sabe o valor que tem uma alma? Você sabe o valor que tem uma alma? Temos que nos dedicar mais às pessoas. Paulo, ele fica felizíssimo quando ele diz, gerei nas minhas prisões. É como o Gutierrez disse, é um sentimento de mãe. Gerei, eu cuidei, dediquei tempo. Então, eu não vou perder. Recebe-o de volta como se você estivesse recebendo a mim. E outra, não castigue. Você bateria no seu Senhor? O que Paulo está fazendo? Tratando os dois. Paulo só está dizendo a Filemon, perdoa. Perdoa. Vamos dizer que Jesus, quando abriu a boca na cruz, disse, Pai, não impute a eles esse pecado. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Vamos ver Estevão, com a mente de Cristo, no dia que foi martirizado, no dia que foi apedrejado, olhou o céu e viu o quê? O céu aberto. E viu o mestre. Aí teve a mesma fala do Cristo. Perdoa eles. Não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Paulo só está ensinando a Filemon aquilo que ele aprendeu. E o que ele aprendeu? Teve alguém que o estendeu a mão. Teve alguém que estendeu a mão de misericórdia, como teve alguém que estendeu a mão de misericórdia a mim, me apresentou a maravilhosa graça, as sagradas escrituras. Vamos ver que no capítulo 2 de 2 Timóteo, e o verso de número 11, vou ler aqui com os irmãos, que diz assim a palavra de Deus. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o consigo, porque me é muito útil para o ministério. Vamos ver que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, eu mencionei aqui anteriormente, sobre a separação de Barnabé e Paulo por causa de Marcos. Depois que Paulo aprendeu, ele vem dizendo, traz Marcos. Traz Marcos. Ele é útil. Ele é muito Útil. Ele é muito útil. E esse evangelho de Cristo é tão lindo porque o Senhor Jesus, ele trabalha exatamente isso em nós. Ele trabalha o quê? Que para nós alcançarmos dele aquilo que é dele, que nós precisamos renunciar. O que Paulo teve que renunciar? A sua razão. Marcos nos abandonou, Marcos nos deixou. Mas Barnabé estendeu as mãos e fez o quê? Deu uma nova oportunidade a Marcos, de maneira que Marcos se tornou muito útil a Paulo para o ministério. Que ministério é esse? O de Cristo, o ministério da salvação, o ministério maravilhoso, o ministério da graça, o ministério da redenção, o ministério do eterno Deus. Paulo está dizendo, esse que nos abandonou no passado, hoje me é muito útil para propagação, para pregação, para a confirmação do ministério maravilhoso de Cristo. Lembrando que nós éramos inútil. Nós éramos inútil. E agora somos muito útil. Vamos ver o texto que nós lemos que Paulo pede. Traz. Jesus tem uma mão estendida para você. Jesus tem uma mão de perdão para você. Jesus quer trabalhar no seu interior para que você, dentro do seu íntimo, libere perdão, para que as mágoas caiam por terra, para que as inimizades caiam por terra, para que as contendas caiam por terra, para que você goze do quê? Daquilo que Jesus ensinou lá no Pai Nosso. Perdoa-nos
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos Os nossos pecados. os nossos devedores. Jesus está dizendo, perdoa nossas dívidas. Perdoa-nos os nossos erros contra ti, Senhor. Aí Deus vem dizendo, perdoa aqueles que erraram contra ti. Nos perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus é aquele que trabalha no mais íntimo do homem, para que esse possa viver aquilo que ele tem de maior valor, que é a sua presença. Maravilha. Lembrando que Aleluia. Paulo ele vai tratar os dois lados. Aleluia. Ele vai tratar o lado de Onésimo, mas também, o devedor, vai tratar o lado de Filemon. O ofendido. Até porque Filemon não só tinha, de acordo com a história, Filemon ele tinha mais escravos. E tinha razão. Então, para que ele não fizesse com os outros também. Isso aqui ia trabalhar diretamente o coração. Olha o que Paulo disse aí no versículo 20. Assim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Paulo menciona isso porque Paulo sabia que o tempo dele estaria próximo. Mas ele diz, eu me regozijarei no Senhor de ti, pela sua atitude, pelo que você tem feito. E olha isso. Reanima o meu coração no Senhor. Paulo está dizendo, eu estou preso. Isso não é motivo de estar feliz. Mas se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Reanima o meu coração. Animado. Até porque Paulo precisava tratar isso com ele. Ele é alguém de importância. Filemão não era qualquer um. Ele tinha status na sociedade. De acordo com alguns historiadores, ele era fazendeiro, tinha herdades, era um homem de status na sociedade. Então Paulo precisava tratar ele também, porque o reino de Deus não é dessa forma. O evangelho não é para isso, para açoitar. Nós não utilizamos o evangelho para bater. Nós utilizamos o evangelho para amar, curar, te evangelizar, buscar o ofendido. É por isso que Jesus disse, eu não vim para os sãos. Vim para os doentes. Eu vim para os doentes, para aqueles que precisam de mim. Esse era o propósito do evangelho. Evangelho não é chicote. Evangelho é amor. Evangelho é prazer de estar. É desejo. Isso é evangelho. Nós não utilizamos o evangelho para bater, mas utilizamos o evangelho para te amar, te buscar onde você estiver. Isto é evangelho. Aleluia. Posso estar preso, mas enquanto eu puder mandar a palavra, eu vou mandar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque a palavra da cruz é loucura para os que morrem, que são destruídos. Mas para nós que somos salvos, é o poder. É poder. É o poder. É o poder. É o poder. É o poder. Poder de Deus. Aleluia. Paulo confiava em Onésimo. Você vai fazer muito mais do que isso. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo está dizendo assim, ó. A dívida que você tem comigo é muito maior do que a de Onésimo. Que o Onésimo tem contigo. Sabe qual era a dívida que Filemão tinha com Paulo? Simples. De vida eterna. Eu te apresentei o evangelho. De vida eterna. Eu te apresentei o evangelho. Você hoje é uma pessoa transformada por causa do evangelho. Então não despreze o evangelho de Cristo. A dívida que nós temos com Cristo, ela é maior. Ela é maior. Ninguém paga. Ninguém paga. E sabendo também que o Paulo, ele está fazendo o papel de quem? Do intercessor, o mediador. Vamos ver que a palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 8, que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. No mesmo capítulo 8, verso 26, a palavra vem dizendo que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ver no versículo 26 do mesmo capítulo 8 de Romanos. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo aprende com Barnabé
a ser filho da consolação e começa a trabalhar e trazer essa carta pastoral maravilhosa, curta, mas maravilhosa, de suma importância para o nosso aprendizado. Precisamos perdoar mais, precisamos sofrer um pouco mais o dano, precisamos abrir um pouco mais de mão da nossa razão, abrir mão da nossa razão. Eu tenho razão, preciso abrir um pouco mais mão da razão e viver aquilo que Deus tem, a reconciliação, o renovo e as maravilhas do alto céu. Maravilha. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ver que lá no passado Jacó se humilhou e se reconciliou com seu irmão e viveram em paz. Vamos ver que lá no futuro tem um mediador, tem um intercessor, Paulo, que aprendeu com Barnabé. Ministério via de duas mãos, aprendendo e ensinando. Alguém nos ensinou, alguém gastou tempo conosco, como Paulo gastou tempo com Onésimo. Nós somos gerados, nós somos filhos daqueles que pararam para nos ensinar, colocou a palavra em nossos corações, de maneira que nós estamos aqui para transmitir isso a outros, para que os ensinamentos desses que foram sobre nós não sejam perdidos, não sejam apagados, mas que através de nós muitos venham e estejam reconciliados, renovados na amizade com Deus. Maravilha. Essa foi a nossa fala sobre a carta de Filemon. Aleluia. Resumidamente, até porque é um único capítulo, 25 versículos, onde tem uma grande história. De acordo com alguns historiadores, Onésimo foi aquele que, durante muito tempo, preservou as cartas pastorais. Por isso que temos esse conteúdo aqui. Porque se não fosse Onésimo tivesse guardado, teria se perdido no tempo. Então, Onésimo, ele foi muito útil. Muito útil. Seja útil. Você também pode ser útil. Seja útil. No nome para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Seja útil.